tem que lidar com o demônio no poder. Poder do Espírito Santo faz você lidar com o demônio. Você vai lidar com o demônio que está matando, roubando, destruindo, colocando enfermidade, doença, prisão, retrocesso financeiro, problemas mentais, problemas de doença na coluna, nos ossos, problemas terríveis que o demônio coloca. Quem tem o poder lida com o demônio e manda ele embora. A falta de poder faz uma pessoa que está com o demônio na coluna ficar congregando 18 anos dentro da igreja. Está escrito isso na Bíblia. Que uma mulher vivia encurvada, 18 anos. Ela ia na sinagoga no culto, todo sábado e voltava, todo sábado e voltava, todo sábado assistia ao culto, aquela palavra linda, maravilhosa, aquela oração, usa o louvor e voltava. Mas um dia ela voltou com a coluna reta, correta, porque quando ela entrou naquela igreja, Jesus estava na sinagoga aquele dia. E a Bíblia diz que Jesus disse, há um espírito na coluna dessa mulher e ela é filha de Abraão, ela merece um livramento. Houve uma expulsão, repreendeu o demônio, que não permitia por 18 anos aquela mulher andar normal. 18 anos sofrendo, irmão Giovanni, com o demônio e participando da igreja. Não, está na hora de um basta em nome de Jesus. No meio de nós não ficará demônio no corpo de ninguém que pertence a esse ministério. É uma coisa que eu, como pastor, tenho orado e eu não aceito demônio na vida de vocês. Não é que você está endemoniado, porque a pessoa não precisa ficar endemoniada para ter o demônio agindo numa área. Eu, como pastor, sou envergonhado no mundo espiritual se você entrar nessa igreja, congregar nesse ministério, sentar nesse banco e o demônio estiver agindo na sua vida e o Senhor não me revelar ou não revelar nenhum dos obreiros, nenhum dos intercessores. Eu me nego a aceitar isso diante do mundo espiritual. Qualquer problema na vida de vocês que frequentam aqui, ou o Senhor me fala, ou entrega sonhos, visões para você, ou fala com os obreiros, nós não temos pacto com o poder das trevas. Nós o rejeitamos em nome de Jesus. E essa é importante, você está debaixo de uma cobertura espiritual de alguém que intercede. Dá glória a Deus, irmãos. Glória. Testemunho, poder, ganhar alma, lidar com demônio. Já falamos sobre enfermidade. Eu preguei aqui na sexta-feira, em Mateus capítulo 9, eu acho, se não estou enganado, ou é 10, que o homem estava mudo, mas Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. Tem demônio que não permite as pessoas falar, tem demônio que não permite as pessoas enxergar, tem demônio que não permite as pessoas ouvir. É um espírito que entra no corpo e ele fala, você não vai ouvir mais. Um espírito que entra no corpo e fala, você não vai enxergar mais. É um demônio, ele é expulso e as capacidades cognitivas, de relacionamento, de visão, de fala, de sentimento voltam ao normal, porque aquele espírito foi derrotado. Vai continuar acontecendo essas derrotas do diabo em nome de Jesus, irmão. Deus está separando o seu povo, Deus está preparando o seu exército. Fazemos parte, amém, irmãos? Alguém quer falar mais uma coisa para nós passar para o outro versículo? Essa noite é base, introdução base, sobre o poder da unção. Unção é poder para lidar com o demônio e para ser testemunho. Dá glória a Deus. Oh, aleluia. As preocupações vão cair aqui agora, em nome de Jesus. Porque o poder da unção vem para destruir a obra do diabo. O poder da unção quebra todos os julgos. Eu não vou perguntar quem tem julgo aqui, mas eu vou dizer uma coisa. O poder da unção vai quebrar todo julgo. Vai quebrar todo julgo. Você não vai viver com nenhuma ação do diabo, nem da maldade, nem da carne, nem de maldição sobre a tua vida, porque a unção não deixa. Significa, Dado, significa, Flamarió, que quem tem unção não sofre, não significa isso, mas quem tem unção sabe o que fazer. Em todas as coisas. Quem tem unção não desespera. Sabe o que fazer em todas as coisas. Tem algo de Deus sobre a nossa vida. Quem tem unção sempre está em movimento. Quer ver uma pessoa que já não está sem unção? É uma pessoa que não está em movimento. Faz as coisas do normal da vida. Faz as coisas certas, mas não tem visão, perspectiva e não está em nenhum movimento das coisas do reino, nem no trabalho. Está tudo normal, está tudo igual. A unção não permite ficar tudo igual. A unção sempre está procurando movimento. A Bíblia diz lá no princípio que havia trevas sobre a terra, sobre as águas. Mas o Espírito do Senhor já pairava, movimentava sobre as águas. O Espírito do Senhor estava esperando alguma coisa acontecer, estava esperando um comando. E já estava ali movimentando. A unção traz movimento. Pastor, movimento de que jeito? Movimento da vida, movimento da oração, movimento do trabalho, movimento de crescimento, movimento de limpeza, movimento de organização, movimento de visão, movimento de esforço. A unção sobre a vida de alguém traz movimento. Pessoa angustiada, depressiva, tristeza, pessoa sem fazer nada, sem perspectiva, telefone. E não é só questão do telefone, que eu uso muito telefone, mas estava conversando até com o Gustavo, né? O Gustavo estava perguntando, no telefone nós começamos a ler mais, né, pastor? Lemos mais. Às vezes, eu aperto o botão da campanha numa casa, até a pessoa vir, às vezes eu costumo ler 2 páginas, até a pessoa chegar. Se eu atendo 30 clientes, eu entrego a 30 clientes, dependendo do que for, já li 60 páginas, 2 dias eu já li um livro. Então, não é usar muito telefone, é o que você usa, amém, irmãos? Então, a unção, ela traz um movimento. Você está sempre ativo para pegar a oportunidade da vida. Se prepare para movimentar por direções que nem mesmo você estava planejando. O vento sobe aonde quer,
nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Quem é nascido pelo Espírito começa a fazer coisas do reino dos céus. E a carne aqui não está preparada para esses movimentos. Eu não sei se está fazendo sentido ou não, mas eu estou tentando chamar você para viver sobrenatural. Houve um movimento de uma ideia do céu na tua mente. Então, quem é nascido do Espírito trabalha em movimentos. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é os que é nascido de Deus. Agora, o que é carne, você sabe. Carne é carne. Carne já é um padrão. A carne trabalha na linha da carne, a carne trabalha no desejo. A carne quer o prazer de tudo, a alma quer as maiores emoções. Nisso Deus não habita. Porque isso é natural do homem. Deus deu a vida ao homem, deu a carne, deu a alma. Porém, o Espírito entrou. E por meio do movimento da unção, nós começamos a movimentar diferente. Ideias de Deus, sonhos de Deus. Então, quem é nascido de Deus, começa a movimentar de maneira diferente e começa a ter visões e revelações, começa a resolver outras coisas, porque assim é quem é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Qualquer dúvida e qualquer pergunta, enquanto eu estiver ministrando, você pode levantar a mãozinha que a gente para, porque é para você sair daqui convicto em nome de Jesus. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Presta atenção. Vocês compreendem a responsabilidade que nós temos de ser testemunha de Cristo? Ou você não pensa nisso? Não, eu não vou falar que é pecado, mas o que o pastor Gomes leu foi: nós somos ou devemos ser, ou deveríamos ser testemunha de Cristo. Mas sabe por que a gente não importa com essas coisas? Vamos falar no passado, nós não importávamos com essas coisas? Porque faltava o conhecimento que para ser testemunha de Cristo tem que acontecer o que no versículo 8 do capítulo 1? Recebereis poder quando o Espírito Santo, Aline, descer sobre você. Você não recebe poder quando você conhece. Conhecimento não te dá poder. Conhecimento te dá capacidade de agir certo. Mas não é o conhecimento que te dá poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Poder. Não existe, Amanda, testemunha. Não pode existir testemunha de Cristo sem poder. Não tem poder, é fraco o seu testemunho. A Patrícia diz o poder da oração. A oração, para mim, é um caminho para receber poder. A oração é um caminho para receber poder. Poder para ganhar alma. Pronto. É difícil ganhar alma, meu irmão. Ó, é fácil encher a igreja, tá, irmãos? É diferente. Nós, por exemplo, aqui, nós não trabalhamos para encher a igreja. Nosso objetivo não é encher a igreja. É tornar as pessoas discípulos de Cristo. Então, se vier aqui, vocês vão receber um impacto de revelação. Então, é fácil encher a igreja. Movimento, show, diversão, movimento, muita música, entendeu? Música, festa junina gospel, carnaval gospel, retiro, tudo que envolve coisas erradas, não é o nosso momento, aí é fácil encher a igreja. Agora, ganhar a alma e tornar essa pessoa discípulo de Cristo não é qualquer pessoa que faz isso. Porque aí só faz pelo poder do Espírito Santo. Outra coisa, outra característica de testemunho. O que o poder nos dá a autoridade de fazer o quê? Sobre demônio. Não lida com demônio quem tem conhecimento de Jesus e nem quem foi batizado e nem quem participa de ceia. Tudo isso é importante. Mas vai lidar com demônio só quem tem autoridade no Espírito, poder. Porque não trata demônio como se fosse um cachorro, um vira-lata, não. Porque demônio é um ser espiritual da maldade que já foi derrotado pelo sangue de Jesus e, de certo modo, está debaixo dos nossos pés pela autoridade do Espírito Santo. Mas demônios vence carne. Demônios vence pelo poder da alma, porque demônios entendem da estrutura humana, psíquica, e entendem os nossos relacionamentos. Não lida com demônio no conhecimento. Samuel derramou o que sobre a vida de Davi? Azeite. E a Bíblia fala o quê? Que ele... Não, e ungiu. E ele? E ungiu. No meio dos seus irmãos. E ele se tornou um novo homem. Ele se tornou um novo homem depois que ele recebeu unção. É a mesma tradução. E o Espírito do Senhor se apoderou dele, mas eu gosto dessa tradução. Ele se tornou um novo homem. Quando ele recebeu a unção, ele se tornou um novo homem. Tem muito mistério nesse versículo, não dá tempo de falar todos. Não dá tempo de falar todos, tem muito mistério nesse versículo. Mas o que eu quero falar com vocês é, a unção vem no meio dos irmãos. Quantos irmãos Davi tinha? Quantos eram os irmãos dele? No meio de 8 irmãos ao total, a unção veio para Davi. O que nós entendemos, irmãos? O Senhor quer abençoar todos, mas nem todos serão escolhidos. A bênção está para todo mundo. Trabalhador, honesto, justo. Por que Deus não pode me abençoar? Ele é obrigado, não é. A unção você precisa desejar. Você precisa compreender. Você precisa estar com alguém que carrega a unção. Você precisa estar com alguém que ora, com alguém que santifica, alguém que ama a palavra, alguém que fala das coisas de Deus. A unção precisa ser desejada. A unção é algo... Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não sabiam.
Vou falar uma coisa para vocês que eu acredito que nenhum de vocês aqui sabe. Eu acredito, talvez um ou dois pode saber. Essa é uma revelação. É característica da igreja Tempo da Salvação, é trazer coisas profundas, mesmo, irmão? Você não acha ensinamento, pode achar, não posso falar isso não. Você pode achar, mas o que nós trazemos aqui são coisas profundas, não se acha em qualquer lugar, é melhor esse termo. Vou falar uma coisa para vocês que vocês não sabiam. A unção foi um segundo plano de Deus, depois que o homem errou no jardim. Deus não tinha unção para dar ao homem. Deus não tinha unção para dar ao homem. O que aconteceu com a minha esposa, Carmen? Ela foi olhar os meninos, sentiu uma falta dela, ela está voltando. Está vendo, irmão, como é que a gente tem uma ligação, um imprint assim? Deus não estava no plano original de Deus dar unção ao homem. Unção não estava no plano original de Deus. A unção, ela veio para resolver o problema do pecado. Qual era? Isso é bacana, não é, irmão? A unção é poderosa. A unção é poderosa. Mas ela não estava no plano original de Deus. Deus trabalhou com a unção depois que o homem pecou. Começou a entrar níveis de unção, rios de água viva ia fluir do homem. Mas o plano original de Deus era que o homem e a mulher vivesse em reino de glória. Reino de glória é maior do que poções de unção. Reinos de glória é um estado do ser. Unção é aquilo que você recebe de acordo com a sua intimidade, sacrifício e renúncia. Reino de glória é um estado do ser de Deus que o homem participa. Isso é reino de glória. Você participa do reino de glória. Adão e Eva viviam em reino de glória. A Bíblia fala, e eles viram que eles estavam nus. Eles não estavam nus. Eles estavam vestidos de glória. Vestidos de um manto celestial. Ninguém via a nudez do outro, via a glória. Refletia o estado de Deus. É tanto que eles poderiam conversar com Deus. Eles ouviam a voz do Senhor. O Senhor chamava eles aqui. Nós que vivemos hoje pela unção, precisamos fazer jejum, precisamos orar, precisamos deixar de assistir muitas coisas, de conversar com muita gente, para esforçar um tanto, para Deus começar a nos entregar um sonho, uma visão, uma intuição, um desejo ali, porque nós estamos no reino de unção, o reino da glória. Você já sabe o que Deus quer fazer, você ouve o que Deus está falando. É um reino do estado de ser de Deus que o homem vivia nele. Pastor, então nós perdemos? Voltaremos a esse estado de glória. No arrebatamento voltaremos, mas aqui na terra não tem jeito, é unção. E para ter unção, não pode ter pecado. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter obediência, tem que ter santidade. O coração não pode ter mágoa, tristeza, raiva, não pode ter... Não pode, tudo atrapalha. Sem paz e sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Foi bom ou não? Dá um glória a Deus? Jesus, eu sou. Bate palma para mim beber água. Oh, Senhor Deus. Então não tem jeito, Nilma, de entrar no nível do poder no lero-lero. É por isso, Nilma, que a gente conhece gente que é crente há muitos anos e não tem nenhum nível com Deus. Porque quer viver só no conhecimento. Eu conheço, eu vou na igreja, conhece a Bíblia toda, conhece o louvor, conhece palavra, conhece pregador, é historiador de igreja. Não tem sacrifício? Ainda quer viver com um pecadinho guardado lá, de uma vez por mês, a cada 2 vezes, de vez em quando? Ainda quer viver com alguma coisa terrível, ainda não conversa com o irmão, ainda não conversa com a irmã, ainda fala mal do pai, ainda tem coisa no coração, tem mágoa, tem isso, é preguiçoso para orar. Falar de ler a Bíblia, Deus que me livre, parece que sai sangue nos olhos, dói demais a visão, mas fica 3 horas assistindo um filme, assiste uma série inteira, 3 semanas, ainda fala, por que acabou? Estava tão bom, mas não tem nenhum tipo de renúncia. Então, é filho de Deus pela fé, mas é uma miséria de fraqueza. Não tem unção. É questionador de tudo. Não toma decisões na vida. Diga, está repreendido em nome de Jesus. No meio de 8, um foi escolhido. O profeta ungiu e ele recebeu unção. O Espírito Santo apoderou dele. O Espírito do Senhor está apoderando de nós nessa noite. O Espírito do Senhor está mexendo com nós nessa noite. É por isso que a Alice cantou esse hino. O que fazer quando ele vem? Porque quando a unção vem, Tatiane Alves, quando a unção vem, temos comportamentos diferentes. A unção pode vir sobre mim.
Vai vindo. Eu estou buscando, não veio do nada não, tá, irmãos? Eu estou lutando, eu estou buscando, eu estou lutando. Aí, de repente, eu me conectei com a Lisley, e com a Vera e com a Patrícia. Ela já está numa graça, e na oração, no louvor, a unção veio, foi me enchendo. De repente, eu posso fazer assim, eu posso me prostrar, eu posso ajoelhar, e eu deito no chão. Vou deitar, não, minha camisa está de pé. E aí eu enrolo no chão, eu choro, irmãos, e choro como uma criança. E não adianta colocar a mão em mim, não, eu quero chorar. Eu peço perdão de pecado, que eu ainda estava na barriga da minha mãe. Quando a unção vem, a gente pede muito perdão, tá, irmão? Você lembra de pecado que você cometia, que você não era nem nascido ainda. Sabe? Misericórdia, eu não lembro disso. Mas a unção revela tudo. Eu posso fazer isso. Mas pode ser, Patrícia, que a unção venha e eu posso... eu começo a rir. E é um riso que não é de deboche. A unção veio como riso para mim. Eu quero rir. É um rir de alegria, é um rir de graça. Eu estou dando risadas porque eu não sei lidar com aquilo que Deus está me dando, porque é coisa do Espírito e eu não estou acostumado com isso. Eu não estou acostumado com isso, eu só sei que é bom demais. E eu não quero que passe, não quero perder. A unção pode vir sobre mim, isso eu vi muito lá no Ronaldo. Eu não vou imitar porque fica meio esquisito. Mas as pessoas podem tremer muito. Pode tremer, e vai tremendo e não para. E não para. Às vezes dentro da igreja pode dar muita graça, porque lá no Ronaldo eu fechava muito o olho, porque de repente, às vezes é engraçado mesmo quando algumas pessoas fazem, entendeu? E tinha um jovem lá que tremia demais, ele ia fazer e para um canto para o outro, e tremia, e pode tremer. Por quê? Porque a unção é comparada como uma eletricidade divina. É por isso que a gente arrepia muito no movimento de Deus. É os primeiros sinais, ou então dá vontade muito de chorar também. Ou você começa a cair na real e pensa, eu tenho que mudar minha vida, o que é isso? Isso é manifestações da unção. Então eu não vou falar de mais manifestações, porque eu quero ganhar tempo, eu quero fechar essa introdução hoje. Mas num mover da unção na tua vida, você pode ter reações diferentes. Um ri, outro chora, outro cai, outro rola, outro treme, outro movimenta. Outros entrega a profecia na hora. A Bíblia diz que Paulo intercedeu e pôs a mão e eles começaram a profetizar. Pastor, o que eu faço? Para julgamento, nada, você não julga, porque nós não somos juízes, ou é promotor, né? Contra os filhos de Deus, nós não somos. Nós não julgamos. O Senhor responde. Agora, a nossa preparação é tem que estar. Eu posso entrar num culto aqui, o movimento de Deus acontecer, e eu rasgar esse culto aqui com os irmãos do bom sentido da palavra no fervor, até 3 horas da manhã, e a polícia parar na porta. Porque nós quebramos um protocolo de normal, mas até 3 horas da manhã, se nós estiver aqui, Baiano, o poder de Deus está descendo. E nós estamos enchendo e está profetizando, e nós estamos enchendo e as coisas estão acontecendo e está profetizando, mas nós desrespeitamos as regras, entendeu, irmão? Nós desrespeitamos as regras. Aí, diante dos homens, a polícia chega e fala, vamos fechar essa bagunça aí. Deus não é culpado. Enquanto nós estávamos buscando, o óleo estava sendo derramado, mas nós quebramos regras. Então, tem muita gente que é cheia de unção, mas vive quebrando regra a vida inteira. Uma hora, não tem jeito mais. Por quê? Ou é preso, ou é louco, ou é apedrejado. Por quê? Porque de tanto quebrar a regra, a pessoa passa a olhar mais para as consequências da responsabilidade do que para a unção que carrega. Isso é interessante isso, viu, irmão? Porque tem gente de Deus e unção, mas que não tem domínio, não tem inteligência, aí faz loucura. É aí que vem os escândalos. Não sei se deu para pegar, mas vou parar por aqui para me passar por todo. Dão glória a Deus? Ó, temos, porém, porque a unção é tesouro, é algo precioso. Por isso que na casa de Davi, de 8, só um recebeu. Amém, irmão? A unção não se dá a todo mundo. Deixa eu ensinar vocês uma coisa. Não interessa se é o seu filho, se é a sua filha, se é o seu marido, se é a sua esposa. Se essa pessoa não respeita, não honra, não quer, não deseja, não adianta você colocar a mão e derramar a bênção de Deus. Na verdade, é você que está colocando, desejando, dar um tesouro no mundo espiritual. A Bíblia chama de pagão, mas Jesus diz, pérolas aos porcos. Não funciona. A unção você libera para quem tem fome e sede, quem honra. Essa é uma palavra. Então nós temos esse tesouro em vaso. Então nós temos unção, o vaso de barro é nós, entendeu? Fraco. Porque a gente é fraco. Somos fortalecidos no Senhor. Mas nós temos sempre dentro... Algumas pessoas acreditam que a voz da carne e da alma é como se fosse a voz de Deus ou diabo sempre dentro de nós. Não vou entrar nesse termo. Mas a verdade é, dentro da Bíblia, um homem pode ser cheio de Deus como o profeta Elias e destruir os Baal, quase 1000, e ao mesmo tempo correr de uma mulher.
Isso mostra o quê? A oscilação que o ser humano vive nela. Amém, irmãos? O homem pode, Sansão, com um pedaço de osso de um jumento, Rafael, um pedaço de osso, ele virou um giraia, ele matou 1000 homens. Quando ele terminou, ele falou, para que adianta viver? Não tem uma água para eu tomar? Peraí. Deus acabou de dar ao homem força para matar 1000 homens com um pedaço de osso. Ele já quis a morte porque não tinha água e estava com sede. O que a Bíblia ensina sobre isso, Thiago? Nós devemos tomar cuidado porque nós estamos cheios do poder, mas ao mesmo tempo suscetível, muito próximo de duvidar, de reclamar, de questionar, de acusar. Hoje, no sítio, nós falamos de irmãos que em todo o sítio estavam com nós. Aí, talvez alguém falou alguma coisa, ouviu alguma coisa, a esposa falou alguma coisa. Não está no meio de nós, mas não consegue. Porque a mente ela está sempre tendenciosa à carne e à alma. Então, a unção ou a busca do Espírito tem que ser constante. Porque grandes homens como Sansão e Elias, vou falar só deles, vou dar só o exemplo deles, em alto nível, um pensamento vem e eles, acabei de matar aqui, profeta do diabo, e fogo caiu do céu, irmão, de Deus, e acendeu o altar. Mas agora eu acho que eu vou fugir, porque Jezabel falou que vai me matar. Peraí, você acabou de enfrentar ela, você destruiu o reino, o sacerdote do diabo tudo, você fez Deus derramar fogo do céu, você não está pensando que esse Deus te proteger, não? Não sei, talvez foi sorte, né? Talvez alguma coisa aconteceu. Esse é o pensamento do homem. Então nós estamos muito perto da grandeza como da queda. O estado de vigilância tem que ser constante. Dá um glória a Deus, não? O tesouro é de Deus, que é unção, mas o vaso é de barro. Para que a glória seja do Senhor. Quer ver um profeta cair, irmão? É ele não reconhecer que ele está suscetível às fraquezas. Para mim, a pessoa mais perigosa é a pessoa que não reconhece que ele pode errar. Já errou. É perigoso você lidar com um homem ou uma mulher que não tem medo de errar. A arrogância é muito grande, já caiu na arrogância. É muito perigoso você lidar com um pastor, com um líder, com um missionário, com um empresário, com qualquer pessoa que não reconhece que ele tem a possibilidade de tomar uma decisão errada. São pessoas que nunca erram. É o diabo. A Bíblia não fala, mas na interpretação nossa, o querubim da guarda que quis tomar o trono de Deus, ele nunca pensou que ele fez uma coisa errada. É como se até hoje ele tivesse certinho. Não, passou por isso aqui, quase que eu consegui. Porque Deus erra até hoje com esse mundo aí. Era eu que deveria governar. Ele não tem o pensamento que ele fez uma loucura. É por isso que não pode vir arrependimento. Porque só tem arrependimento e tem perdão quem reconhece. Ele nunca reconheceu. Respondi vocês aí agora muita coisa, né, irmão? Vocês não sabiam responder, né? Por que Deus tratou o diabo alguma coisa assim? Porque não existe reconhecimento de falta. Só há perdão quando há reconhecimento de falta. É por isso que a coisa mais difícil é a gente restaurar um irmão na fé, uma pessoa que saiu da igreja, saiu desanimado, machucado. Você restaurar se a pessoa acredita que está sempre certo. Como que você restaura quem está sempre certo? Está sempre com razão. Não existe restauração para quem está sempre com razão. Agora, quando tem a humildade, não, peraí, bobagem minha. Não quero nem saber se a Ramayane, a Patrícia e a Vera me enchiam a paciência. Eu deveria ter uma postura melhor e eu não tive. Eu preciso retratar. Agora, o problema delas é delas. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou assumir. Quando existe isso, as portas se abrem. Agora, quando não existe isso, eu quebrei aquela mesa lá mesmo porque a Ramayane, a Vera, a Patrícia me encheu a paciência. Eu também não sou de ferro, não. Quem justifica, irmão, não tem reconciliação. Amém, irmãos? Então, essa é uma palavra. Nós somos fracos, de certo modo, sim. Nós somos pecadores? Não. Amém, irmão? Temos facilidade para ter pensamento, mas nós não vivemos no pecado. Essa frase da igreja, não, quem é que não peca? A Bíblia fala que aquele que não peca é mentiroso. É um pensamento, esse pensamento do apóstolo João, quando ele escreveu isso, é um versículo que já teve sempre discussões no nosso seminário. O versículo não é dizer que nós somos pecadores, porque a Bíblia manda ser de santo como Deus é santo. A Bíblia manda nós não andarmos em caminho das trevas e vigiar, até com a roupa ou a cama suja do pecado, ou até se conversar com alguém, ter cuidado para que o Espírito não pegue na gente. A Bíblia manda sobre isso. Nós não somos pecadores. Mas o que João está dizendo é, nós já pecamos, nós já vivemos em pecado, e isso não nos deixa ser chamado como um santo irrepreensível como os anjos. Porque eu não sou pecador. Mas se você olhar pouco tempo atrás, você vai achar faltas na minha vida. E na vida de vocês também. Faz sentido ou não? Em menor ou maior grau. Então eu não posso dizer, eu não peco, pecou. O seu pecado ainda fala. Não interessa se foi há 20 anos atrás, o seu pecado ainda fala. Mesmo se recebeu perdão.
Aquele pecado pode ter abrido uma porta de espírito, aquele pecado ainda traz acusação. Você não lembra de pecado que você cometeu há 5, 10, 15 anos atrás, de vez em quando, não, porque aquele pecado ainda é real, ele aconteceu e você não pode voltar atrás dele. Mesmo com o perdão, ele carregou um peso da espiritualidade, isso só é livre do arrebatamento. Não vou aprofundar nisso não, porque isso traz um peso de vez em quando, mas numa outra hora eu vou descascar essa questão de pecado, transgressão e iniquidade aqui no tempo de Deus. Glória a Deus, irmão. Oh, aleluia. Falar de unção causa isso, entendeu? Mas nós estamos num ambiente espiritual. Pode dar sono, sabia? Toda vez que a glória é forte, também causa sono. Por quê? Porque o corpo não está acostumado com a nível de espiritualidade. Deu sono, levanta, lava o rosto, toma água, fica em pé. Porque você precisa mostrar ao mundo espiritual que você está valorizando as coisas do reino. Eu tenho que orar com vocês ainda. Vamos rápido agora? Quem tem unção tem sinal. Quem tem unção tem sinais, igreja. Amém, irmão? Olha os sinais, Flávio. Quem tem unção tem que carregar sinal. Pegou, Dá? Não pode aceitar viver com miséria, com demônio, com doença. Irmão, o crente que tem medo de magia tá sem unção. Ô pastor, tem que fazer aqui, porque eu não sei não. Tem uma mulher que quando eu passo lá, ela olha bem atravessado para mim assim, ó. Aí ela vai olhando para mim assim, eu começo a sentir uma dor para esse lado de cá. O que é isso? Quem tem unção não pode ter medo de feiticeiro. É claro. É claro. Você pode ser crente e o seu nível de unção, como eu brinco com a Isa, ser desse tiquezinho aqui, ó. Aí vai dar ruim. Porque se o seu nível de unção for só para você ser salvo, e você não tem nível de poder nenhum, aí você pega um feiticeiro bom. O que é um feiticeiro bom? É um feiticeiro que é encapetado mesmo, entendeu, irmão? Ele não é feiticeiro porque coloca uma arruda, sal grosso e uma rosa, não, senhor. Ele derrama sangue, ele faz 7 dias sem comer, ele é violento nas maldições, conhece profundeza das trevas, diz a Bíblia. É um feiticeiro que ele nem pega trabalho pequeno, pelo nível que ele está. Aí quem tem unção só da salvação aqui, ó, tipo assim, 6 horas para mim, não consegue fazer um jejum nem uma vez no mês, não vem na reunião de oração, não ora em casa, assiste todo tipo de filme, todo tipo de novela, todo tipo de seriado, escuta todo tipo de música, conversa todo tipo de coisa, não perdeu nenhum amigo desde quando foi para a igreja, mantém tudo. Aí você tem que ter medo desse tipo de feiticeiro. Ah, mas eu sou filho de Deus. É filho de Deus, mas não tem autoridade nenhuma, é fraco. É filho de Deus, mas não governa nada. E você lida com um feiticeiro, que lida no mundo espiritual com muito mais intensidade, aí você perdeu. E se chegar para mim, nem eu pego essas causas. Se chegar para mim, eu não pego essas causas. Não é medo do feiticeiro. É porque, às vezes, tem gente que tem que lidar com consequência para ter vergonha na cara. Amém, irmãos? Tem coisa que a gente tem que passar na estreita para falar assim, nunca mais vou viver aquilo. Essa é uma boa palavra, né? Vamos lá, então? A unção traz esse arder no teu peito. Eu tenho que te contar alguma coisa, está me incomodando, assim, está queimando uma coisa de Deus. A unção traz um forte arder no peito. Não vou nem pedir exemplo, porque é só para vocês entenderem, a unção traz isso. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A unção traz disposição. É movimento. A unção traz alegria, traz disposição. Uma pessoa que carrega a unção do Senhor está sempre disposto para a vida. Quando Elias estava na unção, o fogo caiu do céu quando ele orou. Queimou o holocausto, o sacrifício até com água. Quando ele duvidou e perdeu um pouco da unção, correu, escondeu e falou, Senhor, me mata porque o negócio está ruim. Desanimou, depressivo e com pensamento de morte. Mas quando ele estava na unção, o fogo caía do céu. O ser humano pode navegar, irmãos, em duas esferas muito rápido. Tá bom? A manifestação do Espírito Santo, ele entrega a cada pessoa o que foi útil. Então, cada pessoa verdadeiramente em Cristo, ele tem uma porção do Espírito. Tem gente que não desenvolve, tem gente que não importa, tem gente que não quer. É trabalho muito, é casa demais, é sítio demais, é fazenda demais, é gado demais, é prédio demais, é muita coisa para resolver. Só ir na igreja no final de semana já está bom. É o nível de unção da pessoa que ele quer aquilo. Mas o Espírito tem um nível de unção para cada um. Então, o Espírito Santo tem uma porção a cada pessoa. Tiago 5,14 diz que se tiver alguém doente, enfermo, chama os presbíteros, pastor, pede para ungir com óleo, porque se tiver cometido pecado, vai ser perdoado, e a unção vai salvar e curar o doente.
A unção traz salvação e traz cura. Mas a pessoa que está doente tem que pedir, pede, chama. Por quê? Porque a unção não vai para quem não respeita e não honra, irmão, isso é muito importante. A unção, ela não transfere. Se eu tentar liberar uma unção para a vida da Ramayane, a Ramayane tiver coração fechado, a Ramayane não gosta de mim, estou ensinando coisa boa para vocês, a Ramayane não gosta de mim, não vai com a minha cara, mas está aqui na igreja. Aí eu quero, sem discernimento do Espírito, sem o dom que eu às vezes não vou ter no momento, estou dando um exemplo, quero orar para ela. Se eu tentar transferir a unção para ela tem o coração fechado, a unção, ela bate e volta. Ela se perde no ar ou ela volta para mim. Nesse caso, eu acredito que eu perco ela. Por quê? Porque faltou na minha vida discernimento. E faltou na vida dela verdade. Falar assim, não, estou na benção, pastor, não quero não. E talvez ela tenha o seu direito, mas ela permitiu um desperdício de tempo. O coração dela é fechado comigo e eu quis transferir uma cor de Deus para a vida dela, ela não recebe. Porque a unção só vai aonde tem desejo. Jesus disse à mulher samaritana, se você soubesse quem fala com você, você pediria, ele daria água. Essa água é unção, essa água é poder. E você que está seca, buscando aqui água, na cisterna seca que Abraão fez, ia parar de buscar essa água escondida aqui para ser alguma coisa na vida, ia receber rios fluindo de você. Mas você tem que pedir. Se você não pedir, eu não te entrego. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nesta noite, essa foi uma direção que eu tenho certeza que eu recebi do Espírito do Senhor para essa igreja, que é para a tua vida. Uma introdução básica sobre o poder da unção. Muitas coisas profundas você ouviu e coisas que você nem sabia. Ignora o meu termo, às vezes o meu jeito de falar, que eu comparo algumas coisas, mas entenda que o que foi dito debaixo do Espírito de Deus.